Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos resolver agora as atividades da terceira semana do PET 2 do primeiro ano do ensino médio. Nesse vídeo, eu vou resolver as questões 1 e 2 que estão aí nas páginas 36 e 37 e que trata de plano cartesiano, coordenadas cartesianas, domínio e imagem e função de primeiro grau. Bora lá? Gente, foram dadas essas duas questões. A questão 1 diz assim: no primeiro plano abaixo, marque os pontos a seguir. E ele deu esses pontos para serem marcados. A questão 2 diz: no segundo plano abaixo, marque os pontos a seguir, que são esses pontos aqui. Gente, antes de marcar esses pontos, vamos recordar aqui do que é um plano cartesiano. O plano cartesiano é um sistema de coordenadas formado aqui por duas retas perpendiculares entre si. Essas duas retas nós vamos chamar de eixos cartesianos. Esse eixo que está aqui na horizontal nós vamos chamar de eixo das abscissas e vamos representar por x. O eixo que está na vertical nós vamos chamar de eixo das ordenadas e vamos chamar de y. Onde essas duas retas se encontraram, onde elas se cruzaram, nós vamos falar que é a origem desse sistema cartesiano. Como isso aqui são retas, pessoal, e essas retas são reais, retas numéricas, eu vou marcar aqui alguns valores sobre o eixo do x e alguns valores sobre o eixo do y. Lembrando que eu coloquei aqui apenas valores inteiros, mas como a reta é real, nós sabemos que entre 0 e 1 nós temos infinitos números. Assim como entre 1 e 2, eu também tenho infinitos números. Bom, gente, notem que eu passei as duas retas, o eixo do x e o eixo do y, então esse plano todinho ele foi dividido em 1, 2, 3, 4 pedaços. Cada pedaço desse ele é exatamente igual ao outro, e nós vamos chamar de quadrante. Então nós dividimos esse plano aqui em 4 quadrantes. Então nós vamos numerar da seguinte forma: esse aqui vai ser o meu primeiro quadrante. E no sentido anti-horário, eu vou marcar agora aqui o segundo quadrante, esse vai ser o terceiro quadrante, e aqui o quarto quadrante. Quando nós tomamos dois pontos, sendo o primeiro elemento aqui do x e o segundo elemento aqui em y, isso aqui nós vamos falar que é um par ordenado. Por que nós falamos que é par ordenado? Primeiro porque são dois elementos, então é um par. E em seguida, é ordenado porque tem que obedecer essa ordem. Primeiro é o x e em seguida é o y. Então, o par ordenado é formado por dois elementos, sendo que o primeiro elemento tem que sair do x e o segundo elemento é o y. Isso aqui nós vamos falar que é um ponto cartesiano. E se é um ponto, nós vamos representar por uma letra do nosso alfabeto maiúscula. Então, aqui eu tenho um ponto P, cujas coordenadas são x e y. Para marcar um ponto sobre o plano cartesiano, por exemplo, se eu tenho um ponto A, cujas coordenadas são 2 e 5, notem, o x é 2 e o y é 5. Assim, gente, para marcar isso aqui, nós vamos olhar primeiro aqui, sobre o eixo do x, repare, o valor do x que ele deu aqui foi 2. E no eixo do y foi 5. Então, a partir desse ponto 2 aqui, desse elemento 2 que nós temos aqui, eu vou traçar uma linha paralela ao eixo do y até chegar no 5. E da mesma forma agora, a partir do 5, eu vou traçar uma linha paralela aqui ao eixo do x até chegar em 2. Onde essas duas linhas se encontraram, nós vamos formar o nosso ponto cartesiano, que é o ponto A, cujas coordenadas são 2 e 5. Então veja, se eu tenho um outro ponto B de coordenadas 2 e 2, veja que o x é 2 e o y também é 2. Então olha bem, o x aqui é 2 até chegar aqui no 2. E desse 2 aqui também até chegar nesse 2. Pronto, aqui nós formamos o nosso ponto B de coordenadas 2 e 2. Repare nesse outro ponto, cujas coordenadas são 2 e 0. Então aqui eu tenho o ponto C de coordenadas 2 e 0. Meu x é 2 e o y é 0. Da mesma forma, aqui está o 2. Agora, a partir do 0 aqui, eu vou traçar uma linha até chegar aqui no 2. Pronto, marquei aqui o ponto C de coordenadas 2 e 0. E se eu tenho esse ponto D de coordenadas 0 e 0? Notem que aqui o x é 0 e o y é 0. Então, o meu ponto será marcado aqui exatamente na origem do nosso sistema cartesiano. Um outro ponto é, cujas coordenadas são menos 4 e menos 2. Então, olha só, o x é menos 4. E o y é menos 2. Então, nós vamos marcar o ponto E exatamente aqui.
Gente, repare bem, todo ponto que nós marcarmos aqui sobre esse primeiro quadrante, perceba, o x aqui é positivo e o y também é positivo. Então, no primeiro quadrante, a abscissa é positiva e a ordenada também é positiva. Já no segundo quadrante, repare, o x é negativo e o y é positivo. Então, olha só, a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. No terceiro, veja que acontece agora o seguinte, o x é negativo e o y também é negativo. Então, os dois são negativos. Então, a abscissa é negativa e a ordenada é negativa. E, finalmente, no quarto, onde nós percebemos aqui, o x é positivo, já o y ele é negativo. Gente, notem, então, que todo ponto que nós marcarmos no primeiro e no terceiro quadrante, eles apresentam os mesmos sinais. Mas os pontos que estiverem no segundo e no quarto terão sinais opostos, serão sinais simétricos. Então, pontos que estiverem nos quadrantes ímpares terão sinais iguais. Pontos que estiverem nos quadrantes pares terão sinais opostos. Pronto, gente. Então, nós já vimos aqui uma breve revisão de plano cartesiano. Então, agora a gente já pode resolver a questão que ele propôs. Então, vamos lá. A questão 1 diz assim, no primeiro plano, que é esse aqui, marque os pontos a seguir. Então, o primeiro ponto que ele deu para a gente aqui foi o ponto A de coordenadas 2 e 2. Então, o meu x é 2 e o y também é 2. Então, esse é meu ponto A. Agora, nós vamos marcar o ponto B, cujas coordenadas são 2 e 3. Então, o x é 2 e o y é 3. Então, 2 e 3. Marcamos aqui o ponto B. Agora, vamos marcar o ponto C, cujas coordenadas são menos 3 e 2. Então, ponto C, as coordenadas são menos 3 e 2. Agora, o ponto D, cujas coordenadas são 2 e menos 3. Então, vai ser o x é 2 e o y vai ser menos 3, aqui embaixo. O ponto E, as coordenadas são menos 4 e menos 4. Então, o x é menos 4 e o y também menos 4. Então, x é menos 4 e o y também menos 4. Aqui está o ponto E. E, finalmente, esse ponto O de coordenadas 0, 0. Então, 0, 0 vai ser aqui na origem. Então, marcamos aqui a primeira. Vamos para a questão 2. Na questão 2, ele também pede para marcar esses pontos. O ponto F tem coordenadas 3 e 0. Então, olha só, o x é 3 e o y é 0. Então, nosso ponto F será marcado aqui. O ponto G tem coordenadas 0 e 3. O x é 0 e o y é 3. Então, o x é 0 e o y é 3. Esse é o ponto G. O ponto H tem coordenadas menos 4 e 0. Então, meu x vai ser menos 4 e o y é 0. Então, aqui está o ponto H. E, finalmente, o ponto I, cujas coordenadas são 0 e menos 4. O x é 0 e o y é menos 4. Então, 0 e menos 4 vai estar aqui embaixo. Pronto, pessoal. Então, nessas duas questões era só isso. Era só para marcar os pontos aqui como coordenadas cartesianas dos planos. Mas, gente, ele deu mais informações aqui, continuando aí, falando assim, ó. Vejamos o gráfico da função y igual a x para alguns domínios diferentes. Então, ele deu aqui essas três situações. Nessa primeira situação, ele colocou aqui o domínio de 4 a 4. Aqui tem um pequeno errozinho. Só recordando aqui, gente, domínio é sempre o eixo do x e a imagem é o eixo do y. O erro que nós temos aqui é que não é de 4 até 4. Aqui, na realidade, é de menos 4 até 4. Então, observe, está indo aqui, ó. Essa é a nossa reta, essa é a linha. E veja que ela está começando aqui, ó, em 4 e vai aqui até chegar em 4. Então, tudo isso aqui, que é o eixo do x, representa o nosso domínio. Veja que esse domínio, de fato, ele está indo aqui, ó, de menos 4 até 4. Então, vai de menos 4 até 4. E repare que ele colocou o colchete voltado para dentro. Significa que o intervalo é fechado. E, de fato, a bolinha que ela está colorida, a bolinha que ela está cheia. Então, vai ser um intervalo que está fechado de menos 4 até 4. Então, essa é a representação para o domínio desta função. Agora, veja que nesse segundo caso, ele diz que o domínio é o conjunto Z, ou seja, o conjunto dos números inteiros. De fato, gente, veja bem, eu só tenho pontos aqui, ó. Esse aqui é o ponto, menos 4. Aqui, menos 3. Esse, menos 2. Aqui, menos 1. 0, 1. Aqui vem o 2 e aqui vem o 3. Então, meu domínio aqui é formado somente desses números, que são números inteiros.
repare que nós nem vamos poder unir aqui para formar uma reta. Já esse terceiro e último aqui, repare, a reta aqui ela continua infinitamente, então o domínio aqui é real. Bom, ele falou ainda mais. Vamos mostrar agora alguns gráficos da função afim. Gente, primeiro, o que é uma função afim? É toda função que tem a forma y igual a x mais b. É uma função de primeiro grau. Esse elemento que acompanha o x aqui, esse coeficiente do x, nós vamos falar que é o coeficiente angular. Já esse b, nós vamos falar que é o coeficiente linear. O que significa o coeficiente angular? O que significa esse a? Ele é responsável pelo crescimento ou decrescimento da função. Se esse a for um número positivo, então a função é crescente. Se o a for negativo, a função é decrescente. Mas se o a for igual a zero, a função é constante. Veja que nesse primeiro caso que ele colocou aqui, repare que o termo a aqui é 1. Aqui é 1x, aqui também é 1x, aqui é 1x. Então o a aqui é 1. Já nesse daqui, observe o a é menos 1. Aqui é o menos 1x, aqui também menos 1x e aqui também menos 1x. Então repare, aqui o a é igual a 1, que é um número positivo. Se é positivo o termo a, então essas três aqui representam gráficos de funções crescentes. E de fato, aqui é uma reta crescente, aqui também é uma reta crescente e aqui também é uma reta crescente. Já aqui o a é igual a menos 1. Se é igual a menos 1, ele é negativo. Se é negativo, a função é decrescente. De fato, notem que aqui a reta é decrescente, aqui a reta é decrescente e aqui a reta é decrescente. Então a gente consegue perceber que o gráfico para as funções de primeiro grau são retas, que podem ser crescentes, decrescentes ou constantes. Ele não colocou aqui para a gente o desenho, o gráfico para uma função constante. Bom, gente, agora veja bem. Esse termo b, que é o coeficiente linear, ele diz para a gente onde a reta vai estar cortando o eixo do y. Então, olha só, nesse primeiro caso aqui, repare que meu termo b aqui é 1. E repare onde é que a reta está cortando o eixo do y. Exatamente em 1. Agora veja, nesse outro caso, quem é o b? O b é 2. E a reta está cortando aqui o eixo do y em 2. Nesse último aqui, meu b é 3. E a reta cortou aqui em 3. Já aqui, quem é o termo a? É 1. A reta está cortando aqui o eixo do y em 1. Meu b aqui é 2. E a reta está cortando aqui em 2. Já aqui, meu b é 3. Então, a reta cortou aqui em 3. Então, gente, só recordando. O a, que é o coeficiente angular, é responsável pelo crescimento de nossa função de primeiro grau, nossa função afim. Se o a for positivo, ela é crescente. Se o a for negativo, decrescente. Se o a for igual a zero, ela é constante. Já o termo b, que é o coeficiente linear, ele mostra onde a reta vai estar cortando o eixo do y, conforme nós vimos aqui. Beleza, gente? Show de bola, muito tranquilo. Então é isso aí, bons estudos, beleza, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!